Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. O tema de hoje, o controle do instinto. Ou, se ainda preferirmos, podemos usar o termo no plural, controle dos instintos. Pois bem, o que é o instinto? Ele foi colocado por Deus em nós e nos animais. Vejam, o instinto ele percebe o que é útil e o que é prejudicial para a nossa vida animal. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Comer é útil para a nossa vida animal. Portanto, o nosso instinto nos move a buscarmos o alimento. Repito, nós temos em comum com os animais o instinto. Porém, vejam só, nós temos a razão que os animais não têm. Vejam só, somos animais racionais, temos instinto, mas também temos a razão. Pois bem, São Bernardo nos alerta que o instinto impele o homem a buscar o sossego, a buscar o seu conforto e especialmente sua satisfação carnal. Vejam só. Então, a satisfação carnal. Então, tem vontade de ter relações sexuais. Então, o homem vai buscar realizar então aquilo que o instinto está pedindo a ele. Muito bem, meus amados irmãos, o que fazer então para controlar o nosso instinto? O que fazer para não nos deixarmos conduzir pelos seus impulsos, que às vezes podem ser violentos? Vejam, meus amados irmãos, existem algumas estratégias que podemos utilizar para dominar o nosso instinto. Vamos a elas então. Primeira estratégia: guardar-se contra impressões que possam estimular sugestões pecaminosas. Essencialmente, é o controle dos olhos, não é? O controle dos olhos. Então, evite olhar certas realidades que vão mover você a ter desejos impuros. Muito bem. Segunda estratégia: dominar energicamente as impressões que não podem ser evitadas. Talvez você se veja em uma situação em que você seja forçado a olhar uma pessoa que se veste de maneira indecente. Talvez você tenha sido pego de surpresa ali naquela situação. Muito bem, então domine energicamente essa impressão, não deixe que ela controle você, que ela penetre no seu coração. Veja só. Então é dominar energicamente essas impressões. Terceira estratégia: guardar-se contra as satisfações da curiosidade inútil. Vejam só, quantas vezes por curiosidade a pessoa buscou na internet a pornografia. Vejam aí, Então, muito cuidado, gente. A curiosidade inútil é muito perigosa. Uma certa curiosidade podemos ter, claro, desde que sirva para dar glória a Deus e para o bem das almas. Mas aquela curiosidade inútil que busca tudo, que busca conhecer tudo, que busca ver tudo, vai acabar nos levando ao pecado, certamente, amados irmãos. Bom, outra estratégia: recusar a nós mesmos coisas lícitas, permitidas. Suponhamos que você queira ter um controle sobre o seu apetite, você quer dominar uma tendência em você, a gula, por exemplo. Pois bem, do que você vai se abster? De certos alimentos para você ter autocontrole. Então você se abstém de realidades ilícitas, não há problema nenhum. Isso te dá autocontrole. Você não é dominado pelo instinto, mas você, com a sua razão, toma a decisão diante do alimento. Muito bem, meus amados irmãos. Também o nosso fortalecimento
por recolhimento e oração. O que é recolhimento aqui? É lembrar sempre que estamos na presença de Deus, que Deus está em todo lugar, Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Então, nossas atitudes devem ser para agradar a Deus. Então, nesse sentido, o recolhimento, evitando também certas conversas que possam estimular os nossos instintos. Pode ser também por aí. Conversas depravadas vão despertar o nosso instinto sexual, evidentemente. Então, recolhimento. E, evidentemente, a oração. A oração nos fortalece para enfrentarmos as diversas situações da nossa vida, de modo que não nos deixemos controlar pelos nossos instintos. Nunca ficarmos, é uma outra estratégia, nunca ficarmos desanimados no conflito. Então, estamos lutando para vencer o nosso instinto. Pode parecer, às vezes, que o nosso instinto é muito forte e não conseguimos dominar. Então, nunca desanime no conflito. Saiba que você pode, sim, com a graça de Deus, vencer aquela tendência que você tem. Então, não desanime. Confie em Deus e lute. Outra estratégia, nunca pensarmos que estamos imunes aos assaltos da carne. Talvez possamos cair na tentação de, tendo já atingido um certo nível de vida espiritual, considerarmos-nos imunes aos assaltos da carne. Já temos tudo sob controle, segundo a nossa mente, segundo o nosso modo de pensar. Já controlamos tudo. Imagina, não vou cair mais nessas tentações. Cuidado, Cuidado, porque a tentação pode surgir e você pode cair. Então, muito cuidado, gente. Nunca estamos totalmente livres dessas tentações. Podemos ter mais força contra elas, mas elas aparecerão ao longo da nossa vida. E se não tomarmos cuidado, vamos cair certamente nessas sugestões maléficas para as nossas almas. Por fim, meus amados irmãos, é muito importante a obediência ao diretor espiritual. Se você tiver um diretor espiritual, ele conhece a sua vida, claro, e ele vai dar certas determinações para você, certas direções para a sua vida. Então obedeça ao diretor espiritual. Siga o que ele pede a você para o seu bem. Bom, se você não tem um diretor espiritual, pelo menos siga as determinações do seu confessor. É muito bom que tenhamos o hábito de nos confessarmos sempre, ou quase sempre, com o mesmo padre, que vai nos conhecendo e vai podendo, então, nos dar conselhos para a nossa vida espiritual. Então, siga os conselhos do diretor espiritual ou do confessor, para que você tenha força para dominar os seus instintos, para que você saiba, então, o que fazer para não se deixar subjugar pelo seu instinto. Muito bem, queridos, tomemos cuidado, porque, de fato, os nossos instintos podem nos colocar em situações terríveis, em situações pecaminosas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.